Graça e paz, meus irmãos, irmãs, louvado seja Deus. Hoje a mensagem, ela não é de chicotada, ela é mais de aprendizado, ela é mais pedagógica, né? E eu já convido o irmão a estar abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Que Deus fale poderosamente ao coração da sua igreja. Eu vou estar lendo na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13, do 1 ao 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunindo na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça, irmão, vamos orar mais uma vez. Soberano e eterno Deus, nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos que o Senhor tem uma semente a lançar em cada terreno, em cada coração, e nós te pedimos, ó Pai, que essa semente, ela venha germinar em nós, e que ela não venha morrer, queimada pelo sol, ela não venha ser sufocada nos espinheiros, ela não venha ser comida por pássaros, mas ela venha crescer em profundidade e em altura, que ela venha crescer para dar bons frutos, frutos que permaneçam, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Amados, hoje eu quero falar sobre 5 tipos de solo, 5 tipos de solos. E antes disso, eu queria destacar um pouquinho acerca da vida de um agricultor. O que ele faz? Para que nós venhamos entender melhor, essa questão do semeador que saiu a semear. Então, o que acontece? Eu me lembro quando criança, nós saímos do sítio, fomos morar na cidade, mas o desejo do meu pai era plantar feijão e milho. E ele foi na casa de um amigo, lá no sítio, e falou: Jorge, eu quero arrendar a sua terra. E ele falou: tudo bem, seu Zé, a terra é sua, pode arrendar. E então ele foi lá e mediu 3 tarefas de terra, 3 hectares. E eu me lembro que, como que ele media? Ele pegava uma vara, na altura mais ou menos do dedo mindinho, cortava, e ele ia medindo, não tinha metragem, como tem hoje, e então ele ia medindo com aquela vara. 1000 braçadas daria uma tarefa, como chama lá no Nordeste. Enfim, e então, o que acontece? Ele fazia a medida do terreno, perdão, e então,
Depois disso, começávamos a limpar o terreno. Então, nesse terreno tinha muitos galhos secos, tinha muitas folhas, tinha muitos espinheiros, tinha muitas raízes mortas e tinham também muitas pedras. Então, o que a gente fazia? Cortava aquelas árvores que estavam impedindo, árvores que cresceu ali de forma não normal, e então nós cortávamos aquelas árvores e arrancávamos as raízes que estavam secas, que estavam improdutivas. E então nós arrancávamos aquelas raízes e ficava aquele buraco sobre o solo. E então a gente preenchia aquele buraco com terra, para que quando o animal fosse arar a terra, ele não caísse ou quebrasse uma pata, né? Uma perna, pata. E então, quando a gente fazia a limpeza desse terreno, juntava tudo, depois queimava aqueles matos. E então esse era o processo para a limpeza do terreno. Primeiro, cortava, arrancava e juntava, queimava. Depois de limpo o terreno, então a gente ia cortar a terra, literalmente, arar. E então, tinha raízes que eram expostas, essa a gente arrancava, mas também tinha raízes que elas eram ocultas, estavam dentro da terra. E assim é nosso coração. Tem muitas raízes que elas estão ocultas. Algumas aparecem, raízes mortas, ela aparece, dá na cara. Mas tem muitas que estão em oculto. Isso é uma lição, da vida, irmãos. Da vida a gente tira lições. E veja só, antes de arar a terra, note que para que a gente venha queimar esses matos, ele precisa estar seco. Amém? Então, é onde entra o campo da fé. O campo da fé. O agricultor, ele tem que ter fé. Começa a partir daí. Você olha para um campo feio, horroroso, sujo, que a pessoa chega assim e fala, não, eu não dou nada por isso. Mas ele fala, tem vida ali. Tem vida ali, tem chance ali. E então, quando o agricultor limpa aquele terreno, então ele ora a Deus. Depois que ele limpa, ele ora a Deus, Senhor, manda chuva, Senhor, para que ele venha regar a terra, para que ela venha regar a terra, para que essa semente ela possa nascer, germinar e dar bons frutos, para que venhamos ter uma ótima colheita. E então vem o processo da fé. Primeiro começa com uma ideia, depois vem a fé. A fé. Deus vai mandar chuva. Então Deus mandava chuva no tempo certo. A gente ia cortar a terra. Eu me lembro, meu pai fala, vai à beira do caminho, puxando um animal. E eu ia lá, puxando um animal à beira do caminho, e só via, olhava para trás, vendo a terra sendo cortada. Dava um prazer em ver isso, irmãos. E então a gente fazia um quadrado. E então, desse quadrado, ele fala assim, olha, vai seguindo a terra que foi cortada. E eu ia por dentro dessa vala que foi cortada, puxando o animal aqui do lado, pela minha direita, e então, ele ia só acompanhando, tipo, a terra jogando para dentro daquele outro risco. E enfim, a gente arava toda a terra. Mas só que, conforme a gente ia cortando a terra, muitas vezes nos deparávamos com pedra, e quando enroscava numa pedra, o animal ele praticamente caía, e isso eu olhava para o meu pai e via a dor no coração dele, e eu ficava triste com isso também, porque o animal chegava a ponto de praticamente quebrar uma perna, e isso era doloroso, para você ver, amados, como raízes mortas atrapalham o processo de cultivação da terra. Nossa, parece que eu estou dando uma aula de agronomia aqui. Então, vejam só, para vocês entenderem, o agricultor ele precisa primeiro limpar o solo,
Segundo, ele precisa arrancar todas as raízes mortas. Ele tem que juntar tudo que não presta e queimar. Depois ele precisa arar a terra, e depois da terra revirada, ele lançar as sementes e pedir para que Deus dê o crescimento. Amém? Entenderam até aí? Então eu quero falar o seguinte, amados, que eu quero falar do primeiro tipo de solo. Mas antes disso, note o seguinte, que o processo de limpeza do terreno, ele não é fácil. Mas se você investir nele, se você contratar funcionários, se você gastar nisso, o trabalho vai ser mais tranquilo. O meu pai só podia contar comigo. Eu era o ajudante dele, às vezes ele sobrava um dinheirinho e ele contratava uma pessoa para ajudar. Então esse processo é difícil, mas lá na frente é lucrativo, vai ter prazer na colheita, isso é maravilhoso. Então, na primeira parte, eu quero tratar sobre o solo seco, o solo pisoteado. Mateus 13, verso 4, diz assim, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram-nas. Por que as aves comeram as sementes? Porque elas ficaram ali por muito tempo. A semente jamais ela vai germinar numa terra dura e seca. Então o que é preciso é que você, terra seca, peça para que Deus mande chuva sobre a tua vida, para que ela amoleça, Ele amoleça o teu coração, para que a semente do Evangelho, ela germine dentro de você. Deus está falando contigo? Deus está falando contigo, igreja? Então, note que à beira do caminho, o solo é batido e pisoteado pelo povo. Esse solo é impróprio para a germinação da semente, e a consequência disso é que as aves, elas vão roubar, elas vão comer, e as aves aqui estão na semelhança de Satanás, que ele vem e rouba tudo aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes o nosso coração, e eu quero fazer essa comparação aqui de solo para coração, o solo é o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração ele está tão duro, tão pisoteado, que a palavra de Deus ela não germina, ela não dá frutos. Por quê? Porque você não ora mais, porque você não busca mais a presença de Deus, porque você está preocupado só com as suas coisas, com seus afazeres, está se esquecendo de Deus, está se esquecendo dos princípios divinos. Então, para que você venha produzir terra seca, você precisa da chuva de Deus, você precisa que o Espírito de Deus ele paire sobre a sua vida e faça a diferença. A segunda parte de solo que eu quero tratar é um solo de aparências. É aquele solo que a gente olha, parece lindo, Mateus 13, 5. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Então esse solo, ele é improdutivo. Por quê? Porque ele está cheio de pedra. E eu não cheguei a falar, mas quando você vai arando a terra, essa questão de arar a terra, ele vai expondo as mazelas que o terreno tem, as pedras que o terreno tem. Então o agricultor ele tem que ir lá, catar todas as pedras e jogar fora, lançar fora, para que a semente ela possa germinar. Então é onde vem essa questão do solo rochoso, do solo pedregoso. Então esse solo ele jamais vai ser
um solo produtivo. Por quê? Porque a raiz não pode ser aprofundada. Então essa semente, rapidinho ela cresce e ela morre. Quando o sol bate rachando, ela vai morrer. E eu quero contar aqui para vocês um estudo que foi feito pela BBC Brasil, que é acerca do protestantismo no Brasil. Diz assim, eles eram minoria, mas pode ser maioria nos próximos anos. Nas últimas 3 décadas, o número de evangélicos cresceu rapidamente no Brasil, ou seja, país onde a espiritualidade ela tem um papel preponderante na sociedade. Uma faceta dessa expansão do protestantismo no Brasil é a multiplicação de templos. Olha, quantos templos nós não vemos? Na nossa rua tem bastante. Você vê nas avenidas, todos os lugares, nos sítios, nos bairros, sempre tem um templo, sempre tem uma igreja. Então, a multiplicação dos templos, como mostra uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudo da Metrópole, CENSEPID, da Universidade de São Paulo, USP. Então, de 17.033 templos evangélicos em 1990, o Brasil passou a contar com 109.560, uma média aí de 543% a mais de igrejas, que foi criadas de 1990 até 2019. Apenas em 2019, o último ano do levantamento, foram 6.556 templos evangélicos abertos no Brasil. Aí a pergunta então dá uma média de 17 templos construídos por dia. Aí a pergunta diante de tantos templos, tantas igrejas, por que o nosso país tem o maior índice de desemprego? Por que o nosso país tem o maior índice de prostituição? Por que o nosso país cresceu absurdamente? O homossexualismo cresceu absurdamente. A Cracolândia cresceu absurdamente. As coisas vis e erradas deste mundo. Se nós temos N igrejas, a resposta está no nosso nariz. É porque elas são superficiais. Eu não estou generalizando, jamais. A nossa igreja ela é comprometida com a palavra de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. A nossa igreja ela é comprometida com a palavra de Deus, mas grande maioria das igrejas, elas são rasas, elas são mesquinhas, elas só quer saber de retretré, só quer saber de barulho, de movimento, e não oferece comida sadia para o povo, não oferece alimento nutritivo para o povo de Deus. E então essas igrejas são semelhantes, para mim, elas são semelhantes a esse solo pedregoso. Se você que me assiste, você se encontra numa igreja dessa, sai dela, povo meu, procura uma igreja bíblica, cristocêntrica, que prega a palavra de Deus, que não vive de enrolação, de enganação. A terceira parte que eu quero destacar é sobre o solo inacessível. Mateus 13, verso 7. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então, amados, esse solo cheio de espinho, ele remete à ideia de relaxo, de sossego, de tranquilidade. Depois eu faço, depois eu vejo, e o mato vai crescendo. Esquenta não, esquenta a cabeça não, depois eu vou para a igreja.
Aí depois, para que igreja se eu posso cultuar aqui em casa mesmo? Relaxo. Então esse é um solo inacessível, é as baladas. Eu vejo tantos amigos no meu trabalho, amigos entre aspas, eu vejo tantos colegas de trabalho, e eles se intitulam cristãos, e eu vejo um cara mostrando, sabe, destacadamente mostrando um vídeo, sei lá do que, e eles rachando o bico, e falando sobre aquilo, e a sua boca não para de sair palavrões, não tem comportamento de cristão, não tem ética de cristão, não tem nada de Bíblia. Essas pessoas, elas vivem por aparência, elas estão sendo um solo inacessível, onde a palavra de Deus ela é sufocada pelo quê? Pelas coisas deste mundo, pelas coisas vis deste mundo. Os despenseiros de Deus não podem ser omissos em suas obrigações. É nosso dever manter o terreno da nossa alma sempre limpo, regado e adubado. Então, lança fora os espinhos, tira os espinhos que atrapalham o teu coração de crescer, sabe, de que a semente de Deus ela venha germinar e crescer. Quarta parte, é a parte mais, é a cereja do bolo. Mateus 13, verso 8, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. O solo fértil, tudo o que você planta nasce, tudo que você joga ali vai germinar. Solo fértil assim. Mas também muito cuidado, agricultor, muito cuidado, porque o solo fértil também cresce ervas daninhas, e isso vai impedir o crescimento daquele grão verdadeiro, daquela semente verdadeira. Então, muito cuidado. Então, se você é um solo fértil, preserve essa terra, cuide bem dela, porque ela é preciosa ao Senhor, ela pode dar muitos frutos, muitas vidas podem ser abençoadas por meio desse solo fértil. Existe uma expressão uma expressão popular que diz: a palmeira enverga, mas não quebra. Essa expressão, por mais que seja uma metáfora, ela tem um peso de verdade e significado. Se o solo em que você foi plantado, ele é profundo e as suas raízes estão aprofundadas nele, então não importa o tamanho da dificuldade que você vem enfrentar, ou o furacão que vier, você não será abalado, você não será abalada. Se as suas raízes estão profundas nesse solo, pode vir o que vier, você não vai ser abalado. Eu falei de 4 solos, né? Qual é o outro? Alguém pode me ajudar? Qual é o 5º solo? Alguém faz ideia? Alguém? Eu vou dar a dica. Está lá em Êxodo capítulo 3, verso 5. Abra sua Bíblia, Êxodo 3, 5. Aleluias, louvado seja Deus. Esse é o desejo de Deus para a tua vida, que você seja esse 5º solo, essa 5ª terra, esse 5º exemplo,
Diz assim: então disse Deus: não se aproxime, quem? Moisés. Não se aproxime, Moisés. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa, solo sagrado, solo santo. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos esse lugar de visitação do Senhor, que nós sejamos esse lugar dos santos, onde nós podemos entrar na presença de Deus, onde nós podemos ter acesso a Ele. Oh, aleluias! Foi esse mesmo lugar onde o comandante do exército do Senhor respondeu para Josué: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Neste lugar, Moisés teve que tirar as sandálias do conhecimento egípcio. Não, eu tenho uma bagagem, Senhor. Eu tenho uma bagagem de conhecimento que eu adquiri no Egito. Tira as sandálias, Moisés. Não, Senhor, eu tenho um conhecimento gigantesco na questão de pastoreio. Eu pastoreio ovelhas, Senhor. Tira as sandálias, Moisés. Aqui você tem que entrar descalço. Essa é terra santa. Josué, nesse solo, Josué teve que tirar as sandálias de general. Ó, eu sou o manda-chuva aqui todos me obedecem. Tira as sandálias dos pés, Josué. Quem você acha que você é? Tira as sandálias dos pés, porque aqui é território sagrado, é solo sagrado. Josué não precisou dizer que ele era sucessor de Moisés. Esse é o solo que Deus quer estar presente na tua vida. Faça do teu coração esse lugar de habitação do Senhor, esse lugar que você tem que tirar as sandálias, esse lugar em que você tem que se humilhar, dizer não para a carne, não para os teus desejos, não para a tua vontade, é a vontade dEle, é o solo sagrado do Senhor. É nesse quinto solo que Deus quer habitar na tua vida. Os outros, eu quero concluir dizendo assim: olha, você é especial, mas você não é especial porque você é um solo fértil, é porque o semeador chamado Jesus, Ele resolveu depositar sementes de amor na tua vida, sementes de salvação na tua vida. O que te faz ser solo fértil é o amor de Deus sobre a tua vida. Ele nos escolheu primeiro. E se você se vê como um solo pisoteado pelos homens, um solo que só foi surrado, um solo que já não há mais vida ali, onde a semente bate e logo o inimigo vem e fala: opa, é minha, você não tem acesso a isso, isso não te pertence mais. Se você é esse solo pedregoso, aparente, se você é esse solo cheio de espinhos, você foi amado do mesmo jeito. Note que o semeador chamado Jesus, ele não deixou de lançar a semente, mesmo o solo sendo infrutífero, mesmo o solo tendo espinhos, ele não deixou de lançar a sua semente, porque ele nos amou primeiro, mesmo sendo nós pecadores. Ele nos amou primeiro, ele lançou a semente de salvação. Agora, se ela não germinar, a culpa é de quem? É sua, é minha, é nossa, porque não cuidamos do solo como deveríamos, fomos negligentes, fomos omissos, fomos preguiçosos.
Se você não tem cuidado desse solo, a culpa é toda sua, porque Jesus, Ele lançou a semente. Aleluias. Você é especial, porque o semeador Jesus lançou sobre o solo da tua alma a semente de boas novas, a semente de salvação, a semente de vida eterna com Deus. Então, como eu disse, amados, a preparação do solo, ela é árdua, ela é difícil. Talvez você diga: Senhor, mas está tão difícil. Ele precisa virar a terra, ele precisa cortar a terra, para que ela mostre as suas imperfeições. Ele precisa cortar a terra do teu coração, para que Ele retire os pedregulhos que está impedindo que a semente do Evangelho germine na tua vida. Ele precisa tirar os espinheiros que têm sufocado a semente, que tem impedido que essa planta fique, tem impedido que essa planta nasça, que ela floresça, que ela dê frutos. Esse solo é o nosso coração, como eu disse. Cuide do seu coração, cuida da sua vida com Deus. Não se permita ser chamado de terra seca, nem de solo pedregoso, improdutivo. Não se permita ser chamado de lugar de espinheiros. Pelo contrário, seja terra limpa, seja terra fértil, seja terra produtiva. Se você não tem força, se você não tem qualidades, se você não tem jeito nenhum, peça a Deus: Senhor, envia alguém para limpar a minha terra. Senhor, envia chuva para que o teu arado ele possa passar sobre essa terra e tirar as imperfeições. E eu digo mais: seja terra santa, lugar de habitação da glória de Deus, onde está o Santo dos Santos. Que Deus fale profundamente ao teu coração, que essa palavra ela não saia vazia, mas ela produza o resultado para o qual foi enviada. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Soberano e eterno Deus, a tua igreja ouviu a tua mensagem, Senhor. A tua igreja ouviu, Senhor, que temos muitos tipos de solo, Senhor. Uns duros, outros pedregosos, outros cheios de espinhos. Mas nós pedimos, ó Pai, dai-nos força para que nós venhamos ser esse agricultor que limpa o terreno, mediante a tua força, mediante o teu espírito, mediante o teu querer. E te pedimos também, Senhor, envia chuva sobre essa terra seca, essa terra árida, para que ela venha produzir, para que ela venha dar frutos, para que ela venha permanecer, para que ela venha ser, Senhor, uma terra cobiçada, uma terra que dê muitos e muitos frutos, e que esses frutos, Ele abençoe muitas e muitas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, aquele coração que está endurecido, Senhor, que está empedernido, aquele coração, Senhor, que parece que não tem mais jeito, Senhor, quebra ele, Senhor. Refaz se preciso for, mas faz mudança, Senhor, para que a tua palavra ela quebre, ela esmiúce, ela faça ter vida ali, ela promova vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se Deus falou contigo por meio dessa mensagem, compartilhe. Seja generoso com esta obra, com essa igreja. Note que, só um detalhe, pastor,
que o agricultor, quando ele arrenda a terra, ele tem que pagar o dono dessa terra. Às vezes, se ele colher 10 sacas de feijão ou de milho, digamos que 3 é daquele dono. Deus, ele exige só 10% de nós. Que nós sejamos gratos, que nós sejamos amáveis com o dono dessa terra, porque um dia ele vai prestar conta a cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus.